E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo em paz? Onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo bacaninha, tudo legal, tudo na mais perfeita maravilha. Onde vocês estiverem aí nesse Brasilzão, nesse mundão de Deus, nesse mundão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus eterno, nosso Deus sempre presente aqui, nossa força, nossa fortaleza sempre, né? Deus e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que é o caminho, a verdade e a vida, sempre, 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 beleza? Muito agradecido a você que está aí assistindo esse vídeo, muito obrigado a você que está aí no Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, sei lá, em Roraima, Mato Grosso, Piauí, na Bahia, onde você estiver nesse Brasilzão aí, em Tocantins, onde você estiver, muito obrigado. Se estiver fora do Brasil também, né, em Portugal, sei lá, na Itália, em Roma, se estiver na Suécia, se estiver na Romênia, onde você estiver, no México, na Nicarágua, no mundo, né, nesse mundão de Deus aí, muito obrigado mesmo. Ó, para você que não me conhece, eu sou o Paulo, do canal Paulo Dharma 1970, tá aqui no Instagram, @paulodarma1970, sempre, né, te pedindo para você assistir o vídeo, curtir o vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal, assistindo esse vídeo, curtindo aí, né, apertando o seu dedinho no botão ali, ó, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, passar para frente para outras pessoas, beleza? Se você também quiser ajudar o canal, 988-290-767-91 é o Pix do canal Paulo Dharma. E se você quiser adquirir alguns dos livros aqui que eu vou falar aqui nesse vídeo aqui, que eu vou citar nesse vídeo aqui, você entra lá pelo link da Amazon, que eu vou deixar aqui na descrição, beleza? Qualquer um desses livros te interessou, pede pela Amazon, pede pelo link do canal Paulo Dharma 1970 e você vai ter esse livro na sua casa, ó, belezinha, e você ainda ajuda o canal, tranquilo? Beleza? Então, ó, curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, a gente volta já depois de 10 segundos, depois de beber uma aguinha, a gente volta, ó, e começa aqui o nosso material, tranquilo? Beleza? Até já já, valeu! E aí, beleza? Voltamos, foi só o tempo de tomar uma aguinha e voltar, ou tomar um café, né? Beleza? Seguinte, primeira parte, nós trabalhamos com Freud e Jung, Freud, primeira parte, segunda parte Jung, o Freud com a sua teoria psicanalítica, né? E o Jung com sua teoria analítica. Nós fizemos a primeira parte, segunda parte, e agora nós vamos adentrar justamente nas teorias da personalidade, né? Nós continuamos com esse livro, não posso deixar de citar o livro, esse clássico da literatura da psicologia, clássico das teorias da personalidade, este livro aqui, esse clássico que eu tenho em mão. Hoje em dia você tem umas versões mais resumidas, né? Que são esse aqui, ó, Teorias da Personalidade, que eu dei atrás para ver se, né, coadunava outros materiais mais modernos, mas esses que eu tenho em mão, eles são uma versão mais resumida, só com alguns autores, inclusive desse aqui que nós vamos tratar, né? Aqui só fala do Alfred Adler. Esse aqui, ó, tá vendo? Este livro aqui que eu tenho em mão, justamente este material. Enquanto no Teorias da Personalidade você vai ter uma gama mais ampla, né, para outros autores dentro do espectro da questão da personalidade. Então, nesse Teorias da Personalidade continua valendo, o livro continua valendo. Ele tem outras edições, eu já falei isso bastante, né, no primeiro e no segundo vídeo. Então, este aqui continua valendo para você que é estudante de psicologia aí, que está fazendo a sua universidade, etc, etc, etc. Então esse livro vale a pena, e ele tem edições mais modernas. Essa aqui é de 1970, mas o material aqui é da década de 50, tá? Então eles vão abrir frentes para outras concepções, outros autores, mas a base continua aqui. Hoje nós vamos tratar um pouquinho do Teorias Culturalistas, do Adler, do Fromm, da Horney e do Sullivan. São as teorias psicossociais, e adentram aí um pouquinho da psicologia social, que nós temos aqui, ó, este livrão aqui, este catatal que eu tenho aqui, ó, tá vendo? Este livro grandinho aqui, que vai justamente trabalhar com essa questão da psicologia social. Então, nós temos aqui, né, no próprio livro aqui, as teorias psicanalíticas da personalidade formuladas por Freud e Jung. Não percam o primeiro e o segundo vídeo que eu coloquei, né, no canal. Nutriram-se do mesmo clima positivista que caracterizou o curso da física e da biologia do século XIX. O homem era visto fundamentalmente como um sistema complexo de energia que se mantém por meio de intercâmbio com o mundo exterior. Os objetivos supostos desse intercâmbio são a sobrevivência,
a propagação da espécie e o prosseguimento do processo evolutivo. Os vários processos psicológicos que integram a personalidade visam os mesmos fins. De acordo com a doutrina evolucionista, algumas pessoas são bem mais equipadas do que outras na consecução desses fins. Consequentemente, o conceito de variação e distinção entre ajustamento e desajustamento determinou o pensamento dos primeiros psicanalistas. Imagina a forte influência que isso vai ter num homem como Freud e também na questão do Jung, também como isso montou a base, né, como isso montou a persona e as próprias teorias desses dois homens e de outros, inclusive do próprio Alfred Adler, né, que a gente vai ver aqui como ele era nietzschiano e como ele era darwinista. Até mesmo a psicologia acadêmica foi arrastada para a órbita do darwinismo, como falei, do Alfred Adler, passando a preocupar-se com a medida das diferenças individuais nas habilidades e com o valor funcional ou de adaptação dos processos psicológicos. Ao mesmo tempo, começaram a tomar forma outras tendências intelectuais que discordavam da concepção puramente biofísica. No fim do século XIX, a sociologia e a antropologia começaram a surgir como disciplinas independentes, tendo elas alcançado crescimento extraordinário no nosso século XX. Os sociólogos estudaram o homem em estado adiantado de civilização e descobriram que ele é o produto de sua classe, de sua casta, das instituições e dos costumes. Os antropólogos fizeram incursões em áreas remotas da civilização onde foram encontrar provas de que os seres humanos são muito maleáveis. Segundo essas novas ciências, o homem é fundamentalmente produto da sociedade em que vive. Sua personalidade é mais social do que biológica. Essa questão aqui do produto social, da sociedade em que vive, vai ser muito forte na psicologia, né, do tipo de psicologia do Sullivan, que a gente vai falar aqui também, que é a questão do social, como o social ele forja o indivíduo. É fortíssimo isso. Aí vamos entrar aqui no Alfred Adler, que era um discípulo do Freud. Ele era um discípulo do Freud, que por volta de 1911 houve um debacle, né? O primeiro Adler sai, depois saiu o Jung. O Adler ele era um dos primeiros a se juntar com o Freud, mas ele não concordava com muitas das teorias do Freud. Aí ele preferiu pedir o boné, né? Pediu o boné e sair. Ele nasceu em 1870, de família de classe média, e faleceu em Aberdeen, na Escócia, quando ele estava no decurso de uma série de conferências. Era médico formado em 1895 pela Universidade de Viena, especializou-se inicialmente em oftalmologia, tornando-se logo depois psiquiatra. Foi um dos fundadores da Sociedade Psicanalítica de Viena e depois seu presidente. Bem cedo ele começou a desenvolver ideias que entraram em conflito com as de Freud e de outros. Quando o conflito de ideias se tornou agudo, Adler foi solicitado a defender seus pontos de vista perante a sociedade. Isso ocorreu em 1911, desencadeando-se a seguir uma campanha de veemente crítica e de denúncia. Adler foi obrigado a renunciar à presidência da sociedade e poucos meses depois desligou-se da psicanálise de Freud. Tchau e benção, né? Foi cuidar da própria vida. Adler formou seu próprio grupo, conhecido como Grupo da Psicologia Individual, e que atraiu muitos seguidores em todo o mundo. Durante a Primeira Guerra Mundial, Adler trabalhou como médico no exército austríaco, interessando-se depois pela orientação da criança, tendo estabelecido sua primeira clínica de orientação em conexão com o sistema escolar de Viena. Ele orientou também a criação de uma escola experimental em Viena, na qual passaram a ser aplicadas as suas teorias sobre educação. Aqui, ó. Adler sustenta que o homem, isso aqui vindo logo basicamente da formatação do pensamento da psicanálise e da psicologia do Adler. Ó. Sustenta que o homem é motivado fundamentalmente pelas solicitações sociais. Esse seu ponto de vista contrasta firmemente com a afirmação freudiana, segundo o qual o comportamento humano é motivado por instintos inatos e com o principal axioma junguiano, segundo o qual a conduta humana é governada por arquétipos inatos. Para Adler, o homem procura contato com os outros, empreende atividades sociais em cooperação, põe o bem-estar social acima do interesse próprio, adquirindo um estilo de vida que é predominantemente orientado para o meio externo. Adler não afirma que o homem se socializa meramente ao se expor aos processos sociais. O interesse social é inato, embora os tipos específicos de relacionamento com outras pessoas e instituições sociais sejam determinados pela natureza da sociedade na qual a pessoa nasceu. Em certo sentido, portanto, Adler manifesta uma preocupação biológica, tanto quanto Freud e Jung. Como eu falei, não dá para você
fugir, né? Não dá para você fugir do biológico, do darwinismo. O próprio Adler, como eu falei, ele era extremamente nietzschiano, né? Vontade de poder, ele decalcava praticamente muitas das suas ideias do Nietzsche, entendeu? Nesse princípio. Então não dava para fugir muito disso. Ó, os três afirmam que o homem possui uma natureza inerente que dá forma à sua personalidade. Freud enfatizou o sexo, Jung os padrões primitivos de pensamento e Adler insistiu no interesse social. Essa ênfase nos determinantes sociais do comportamento, desprezados ou ignorados por Freud e Jung, constitui provavelmente a maior contribuição de Adler à teoria psicológica. Sua contribuição fez com que os psicólogos voltassem sua atenção para a importância das variáveis sociais, dando grande impulso à psicologia social. Em uma época em que ela precisava de encorajamento e apoio, especialmente partindo dos domínios psicanalíticos. Nós, como eu falei, nós ainda estamos aqui tateando, né? Cada um buscando suas referências, buscando seus apoios, tentando encontrar provas, né, entre aspas, se considerar provas, né, dentro das suas psicologias ou as suas psicanálises, pode-se dizer. A segunda grande contribuição de Adler à teoria da personalidade é o seu conceito do self-criador. O ego, segundo Freud, consiste de um grupo de processos psicológicos a serviço de instintos inatos. O self, segundo Adler, é um sistema altamente personalizado e subjetivo que interpreta e torna significativas as experiências do organismo. Além disso, busca experiências que possam ajudar a personalidade a realizar seu estilo de vida. O self cria essas experiências quando não as encontra no mundo. Esse conceito do self-criador é algo novo na teoria psicanalítica, tendo ajudado a compensar o extremo objetivismo da psicanálise clássica, que se fiava quase inteiramente nas necessidades biológicas e nos estímulos externos da dinâmica da personalidade. Um terceiro aspecto da psicologia de Adler, que a faz distinta da psicanálise clássica, é sua ênfase sobre a singularidade da personalidade. Adler considerava cada pessoa como uma configuração singular de motivos, traços, interesses e valores. Todos os atos realizados pela pessoa trazem o selo do seu próprio estilo de vida. Você é único. Você não, assim, não há nada sequer parecido com você na natureza, no universo. Entendeu? Você é um ser único, você é importante, entendeu? Você não são suas condições. Você tem uma personalidade, uma persona que faz com que você tenha o seu carimbo na natureza, no universo. Você não tem nada próximo do que assim, vamos colocar como se fosse um ego absurdo, né? Absoluto. Você é único. Se você morrer, é igual Nero, né? Se você morrer, o mundo morre com você. Morre. Esse conceito do self-criador é algo novo na teoria psicanalítica. Como veremos em outros capítulos, o conceito do self tem desempenhado importante função nas recentes formulações sobre a personalidade. Um terceiro aspecto da psicologia de Adler, que a faz distinta da psicanálise clássica, é sua ênfase sobre a singularidade da personalidade. Adler considerava cada pessoa como uma configuração singular de motivos, traços, interesses e valores. Todos os atos realizados pela pessoa trazem o selo do seu próprio estilo de vida. Nesse particular, Adler pertence à tradição de William Stern e William James, os quais lançaram o fundamento da psicologia personalista. A concepção de Adler atribui pouca importância ao instinto sexual, que na formulação primitiva de Freud desempenhava a função quase exclusiva na dinâmica do comportamento. Ao monólogo freudiano sobre o sexo, Adler associou outras vozes significativas. O homem é fundamentalmente uma criatura social e não sexual. Ele é motivado pelo interesse social e não pelo sexual. Suas inferioridades não se limitam ao domínio sexual. Podem estender-se a todas as facetas do seu ser, tanto as físicas quanto as psicológicas. Ele procura criar um estilo singular de vida, no qual o impulso sexual desempenha uma função menor. A maneira pela qual satisfaz suas necessidades sexuais é determinada pelo seu estilo de vida, e não vice-versa. Ao destronar o sexo, Adler libertou a cultura da monotonia do pansexualismo de Freud. Quer dizer, você é o seu meio. Você é o seu meio. Você não é o sexo que você faz. Você não é a sua sexualidade. Você é o seu meio. Onde você está, você é o social.
Você é o social, é a sociedade a sociedade que molda esse indivíduo. Ela molda esse indivíduo. Não é a sexualidade que vai moldar o indivíduo. É o social, é o seu meio, as suas amizades, as suas relações. É o que vai fazer você se tornar um indivíduo, com seus gostos, a sua vida social, né? Tudo que você faz, tudo que você realiza. Não é a sua questão sexual que vai formatar, que vai moldar o que você é. É totalmente distinto de Freud isso. Finalmente Adler faz da consciência o centro da personalidade. O homem é um ser consciente. Em geral, ele é consciente das razões do seu comportamento. É consciente de suas inferioridades e dos objetivos pelas quais luta. Mais do que isso, ele é um ser autoconsciente, capaz de planejar e dirigir suas ações com plena convicção do sentido delas para a sua autorrealização. Esta, como se vê, é uma completa antítese da teoria de Freud, que virtualmente reduziu a consciência a um estado de não ser, uma espuma flutuando no imenso mar do inconsciente. Eu fico pensando o Freud, né, tendo contato com a teoria do Adler, a raiva que ele devia ter. Totalmente. Já tinha o Jung, né, que vem com a sua teoria analítica, né, e aquele monte de ideias, né, sobre o inconsciente, sobre religião. Quer dizer, o que o Freud, né, acharia disso tudo? Os principais conceitos. Ele formulou uma teoria da neurose antes de ampliar o campo de seus estudos teóricos, que ocorreu por volta de 1920. A teoria da personalidade, segundo Adler, é extremamente econômica, no sentido de que poucos conceitos básicos sustentam a estrutura de seu esquema teórico. Por essa razão, a posição de Adler pode ser esquematizada em poucos tópicos, que são 1. Finalismo de ficção. 2. Luta pela superioridade. 3. Sentimentos de inferioridade e compensação. 4. Interesse social. E 5. Estilo de vida. 6. O self-criador. No finalismo de criação, ele vai montar uma ideia de que por conta desse social, o ser humano ele é influenciado, por exemplo, pela literatura, a própria literatura. Imagina uma criança na sua infância, né, os pais lendo contos de fada. Aquilo ali, ela vai moldar uma personalidade. As leituras, os filmes que você assiste, as peças de teatro, a sua igreja, a sua religião, entendeu? A sua igreja da qual você frequenta desde criança. Isso vai moldar a sua personalidade. Ele chama de finalismo de ficção. Entendeu? Ele coloca aqui, Adler assenhorou-se da doutrina filosófica, né, de ficções tais como todos os homens são criados iguais, a honestidade é a melhor política, o fim justifica os meios, capacita o homem a lidar mais eficazmente com a realidade. Adler assenhorou-se de doutrinas filosóficas do positivismo idealista, ligando-a ao seu desígnio. Como se sabe, Freud pôs grande ênfase nos fatores constitucionais e nas experiências da primeira infância que ele considerou como determinantes da personalidade. Adler encontrou num filósofo chamado Weinhanger a refutação a esse rígido determinismo histórico. Ele descobriu a ideia de que o homem é motivado mais pelas expectativas do futuro do que por suas experiências do passado. Esses objetivos não existem no futuro como parte de um desígnio teleológico. Nem Weinhanger, nem Adler acreditavam na fatalidade ou na predestinação. O Adler, com certeza, não era um arminiano. Não tinha como o ser humano estava predeterminado, desde o nascimento até a morte. Ele com certeza não era um arminiano, né? Ele jogava isso no liquidificador aqui das ideias, mas sim subjetiva ou mentalmente aqui e agora como esforços ou ideais que afetam o comportamento presente. Sempre o homem é o presente, sempre o homem é o estado presente, entendeu? Onde ele vai sendo influenciado pelo meio. O meio vai montando, vai forjando essa personalidade, entendeu? O meio social, como eu disse. Se uma pessoa acredita, por exemplo, na existência do céu para os virtuosos e do inferno para os pecadores, esta ficção, como ele chama, né, presume-se terá considerável influência sobre sua conduta, sobre sua vida. Esses objetivos de ficção eram para Adler a causa subjetiva dos acontecimentos psicológicos.
Como Jung, Adler edificou a teoria de Freud com o princípio da causalidade e sua própria teoria com o princípio do finalismo. Aí ele vai falar aqui em palavras dele, né? A psicologia individual insiste na necessidade absoluta do finalismo para a compreensão dos fenômenos psicológicos. As causas, os poderes, os instintos não podem servir como princípios explicativos. Só o objetivo final pode explicar a conduta humana. As experiências, os traumas, os mecanismos do desenvolvimento sexual não podem proporcionar uma explanação, mas a perspectiva em que são considerados, o modo individual de considerá-los, que subordinam a vida toda ao objetivo final, podem fazê-los. Você vai ter sempre esse meio, entendeu? Não vai ser o seu eu sexual que vai forjar a sua personalidade. É assim, totalmente distante, totalmente além do que o Freud colocou nesse princípio aqui, né? Esse objetivo final pode ser uma ficção, isso é, um ideal impossível de realizar-se, mas que é, não obstante, um estímulo real para o esforço humano e para a explanação última de sua conduta. Adler acreditava, contudo, que a pessoa podia libertar-se da influência dessas ficções e enfrentar a realidade quando necessário, o que o neurótico é incapaz de fazer. Aqui, luta pela superioridade. Qual o objetivo supremo pelo qual os homens lutam e que dá consistência e unidade à personalidade? Por volta de 1908 ele tinha uma teoria, né? Ele tinha uma ideia. Ele chegou à conclusão de que a agressão era mais importante do que a sexualidade. Ele estava tentando buscar alguma coisa que fugisse dessa questão da sexualidade freudiana, entendeu? Então ele estava chutando para todo lado. Ele estava tentando, né? Então ele vai buscar exatamente no Nietzsche, como eu falei, de princípio. Vai buscar no Nietzsche. Adler identificou poder com masculinidade e fraqueza com feminilidade. Foi nessa fase de seu pensamento que ele lançou a ideia do protesto masculino, uma forma de supercompensação a que homens e mulheres se entregam quando se sentem inadequados e inferiores. Mais tarde, né, num segundo momento, no segundo tempo, Adler abandonou a ideia da vontade de poder nietzschiano pela luta pela superioridade, a qual ele se dedicou desde então. Houve, portanto, 3 fases no pensamento do Adler com respeito ao objetivo superior do homem: ser agressivo, ser poderoso, ser superior. Superioridade para Adler não significava distinção social, liderança ou posição de preeminência na sociedade. Superioridade é algo análogo ao conceito do self e Jung, ou ao princípio de autoafirmação de Goldstein. É um esforço da personalidade no sentido de completar-se. É a força que arrasta para cima. Aí ele vai falar aqui, né? Eu comecei a perceber desde logo, em cada fenômeno psicológico, a luta pela superioridade. Essa luta segue paralela ao crescimento físico e constitui uma necessidade intrínseca da própria vida. Está na raiz de todas as soluções de problemas da vida e se manifesta na maneira pela qual enfrentamos esses problemas. Todas as nossas funções seguem sua direção. Elas lutam por conquista, por segurança, por incremento, seja sua direção certa ou não. O ímpeto do menos para o mais nunca cessa. O esforço para passar de uma posição inferior para uma superior é permanente. Quaisquer que sejam as premissas com que sonham nossos filósofos e psicólogos, autopreservação, princípio do prazer, igualdade, elas não passam de representações vagas de tentativas para exprimir o grande esforço para cima. Ele escreveu isso em 1930. De onde vem essa luta pela superioridade e pela perfeição? Adler diz que ela é inata, isso é, parte da vida, ou a própria vida, do nascimento até a morte. Ou a própria vida, do nascimento à morte, a luta pela superioridade conduz a pessoa de um estágio de desenvolvimento a outro superior. É um princípio dinâmico, preponderante. Não existem impulsos separados, pois cada um deles recebe poder de uma fonte comum, a luta pela plena realização de si mesmo. Adler reconhece que a luta pela superioridade pode manifestar-se de muitas formas e que cada pessoa possui seu modo de alcançar ou tentar alcançar a perfeição. Como vai, né? O que nós enxergamos aí no dia a dia, né? As pessoas lutando pela sobrevivência, capazes de como é que é, matar até a mãe. Mata a mãe, né, para sobreviver, para conseguir algo. Entendeu? Isso, segundo Adler, é inato ao ser humano. Ele vai brigar do dia que nasce até o dia da morte. O ser humano vai estar imbuído dessa ideia
vai estar imbuído disso o tempo todo, dessa ideia de superioridade. Aí ele vai beber, como eu disse, da vontade de poder do Nietzsche, Nietzscheano, né? Nietzscheano às expensas totais. Ó, sentimentos de inferioridade e compensação. No início de sua carreira, quando ainda se dedicava à medicina, Adler concebeu a ideia de inferioridade orgânica e supercompensação. Por esse tempo, ele estava interessado em descobrir a resposta para a permanente questão de saber por que as pessoas se sentem aflitas ou doentes. Sempre em determinadas regiões do corpo. Uma pessoa apresenta distúrbios cardíacos, outras distúrbios pulmonares e outra lumbago. Para Adler, a razão disso está em que cada região do corpo apresenta uma inferioridade básica, inferioridade essa que existe em virtude de herança ou de alguma anomalia do desenvolvimento. Ele verificou que uma pessoa portadora de defeito em algum órgão, em geral, procura compensar essa fraqueza pelo fortalecimento do órgão por meio de treino intensivo. O exemplo mais notável que ele vai usar como exemplo, né, foi o Demóstenes, né, de treino intensivo. O exemplo mais notável de compensação por inferioridade orgânica é o de Demóstenes, que sendo gago se tornou um dos maiores oradores de todos os tempos. Exemplo bem próximo, né, que ele vai dizer aqui é o de Theodore Roosevelt, que de um menino franzino e doentio, presidente dos Estados Unidos, né, na Segunda Guerra Mundial, se tornou a força de exercícios sistemáticos, um homem forte e destemido. Só para eu dar um adendo aqui, o Adler é criador do termo, né, muito usado o tempo todo aí, para onde você vai, complexo de inferioridade, é adleriano, tá? Justamente por dentro dessas teorias de superioridade e inferioridade. Então, esse termo complexo de inferioridade, ele vem do Adler. Vem do Adler. Deixa eu ver mais aqui. Adler não advogava o hedonismo. Ele acreditava que os sentimentos de inferioridade eram penosos, mas não achava que o esforço humano para livrar-se deles tivesse de ser necessariamente agradável. A perfeição e não o prazer era para ele o objetivo de vida. Você se tornar perfeito, né? Você melhorar um órgão, melhorar a sua condição de vida, melhorar... Por isso, psicologia social. Melhorar suas condições de vida, melhorar sua existência. Com estudo, você melhorar com estudo. Você, a partir da infância, né, você estudar, você se tornar algo melhor. Era esse ponto. Interesse social. Nos primeiros anos de construção de sua teoria, quando proclamava que a natureza humana era agressiva e sedenta de poder, quando sustentava a ideia de que o protesto masculino era uma supercompensação pela fraqueza feminina, Adler foi severamente criticado sob a alegação de que ressaltava os impulsos egoístas e ignorava os motivos sociais do homem. A luta pela superioridade semelhava-se ao grito de guerra do homem de Nietzsche, um companheiro ideal para a afirmação darwiniana da sobrevivência do mais forte. Adler, que era um advogado da justiça social e partidário da democracia social, ampliou seu conceito sobre o homem para incluir o fator de interesse social, em 1939. Embora o interesse social se traduza em cooperação, relações interpessoais e sociais, identificação com o grupo, empatia, seu sentido é muito mais amplo. Com o grupo, empatia, etc., seu sentido é muito mais amplo. O interesse social traduz pelo auxílio que o indivíduo pode prestar à sociedade a fim de que ela atinja o ideal de perfeição. O interesse social é a verdadeira e inevitável compensação pela natural fraqueza dos seres humanos, dizendo ele em 1929. Quer dizer, interesse social auxiliar todos os indivíduos, melhorar como pessoa, vai te levar à perfeição, te levar a essa perfeição ansiada, buscada, né? Desde o primeiro dia da vida, a pessoa está envolvida em um contexto social, como eu falei, né? A cooperação manifesta-se na relação entre o filho e a mãe, e daí para frente a pessoa se encontra continuamente envolvida em um sistema de relações interpessoais que formam sua personalidade e lhes proporcionam recursos para a luta pela superioridade. A luta pela superioridade torna-se socializada. O ideal de uma sociedade perfeita substitui a ambição puramente pessoal de ganho egoísta. Trabalhando para o bem comum, o homem compensa sua fraqueza individual. Você parte da sua individualidade para ajudar o todo, ajudar os outros. Entendeu? Aí você também, você ajudando, você vai melhorar a sociedade. Você vai transformar essa sociedade. Você vai fazer com que essa sociedade ela evolua. Entendeu? Não é somente a luta eu contra o outro.
eu vou pegar o meu pedaço de pau aqui, eu sou mais forte, vou lá, vou bater na cabeça do outro e vou tomar tudo que o outro tem. Não, você vai trabalhar para melhorar, né, as condições sociais dos outros que estão ao seu redor também. Assim, o ser humano ele é perfeito a partir do momento que ele transforma o meio que está o seu meio, o que está ao seu redor. Adler acreditava que o interesse social é inato, que o homem é uma criatura social por natureza e não por hábito. Então ele vai, dessa base, né, da infância, ele vai melhorando como pessoa, daí ele vai transformar o seu meio, vai transformar a sociedade que está ao seu redor. Contudo, a semelhança de qualquer outra aptidão natural, esta predisposição inata não surge espontaneamente, ela torna-se atuante quando orientada e treinada, como eu falei, como você, desde a sua infância. Por acreditar nos benefícios da educação, Adler dedicou grande parte de seu tempo ao estabelecimento de clínicas de orientação infantil, ao aperfeiçoamento das escolas e à educação do povo no que respeita à criação de filhos. É interessante assinalar nos trabalhos de Adler a mudança decisiva, embora gradual, que ocorreu em sua concepção do homem, desde os primeiros anos de sua vida profissional, quando estava associada a Freud, até o fim, quando então alcançou o renome internacional. Para o jovem Adler, o homem é impulsionado por um desejo insaciável de poder e domínio, a fim de obter compensação por um profundo e dissimulado sentimento de inferioridade. Para o Adler já maduro, né, o homem é motivado por um interesse social inato que o faz subordinar o interesse pessoal ao bem-estar comum. A imagem do homem perfeito, vivendo em uma sociedade perfeita, apagou a figura do homem forte e agressivo, como eu falei, né, que domina e explora a sociedade. O interesse social substitui o interesse próprio. Entendeu? Quer dizer, ele acredita na educação, ele acredita que por meio dessa educação de base, vai haver a transformação do meio. O homem individual, ele modifica o seu meio. Basicamente isso. Deixa eu ver mais coisas aqui. Aí as pesquisas, ele fala aqui da estilo de vida, né? Este é o slogan da teoria da personalidade de Adler. É o tema que aparece frequentemente em seus últimos trabalhos. Pesquisa, características e métodos de pesquisa, né? Ordem de nascimento e personalidade. Aqui, ó, pesquisa, características e métodos de pesquisa dele. Vai trabalhar, né, recordações da infância. Adler convenceu-se de que as recordações da infância poderiam ser importantes elementos para a compreensão do estilo de vida de uma pessoa. Uma moça começa a sua autobiografia dizendo: quando eu tinha 3 anos, meu pai... Isso mostra que ela está mais interessada no seu pai do que na sua mãe. Ela continua a sua história dizendo que seu pai um dia trouxe 2 cavalos pequenos. Todas as recordações, né, que fazem a base como eu falei, da própria infância, da montagem de como você foi feito, você foi colocado na infância. Aqui, ó, experiências de infância. A Adler interessou-se especialmente pelas espécies de influências que predispõem a criança para um defeituoso estilo de vida. Descobriu 3 fatores importantes: crianças com inferioridades, crianças mimadas, crianças rejeitadas. As crianças com enfermidades físicas e mentais sofrem muito e têm tendências a sentir-se deficientes face às solicitações da vida. Em geral, se consideram fracassadas. Se, porém, tiverem pais compreensivos e encorajadores, podem compensar suas inferioridades e transformar sua fraqueza em força. Muitos homens famosos começaram a vida com deficiências orgânicas e depois conseguiram compensar. Constantemente e com veemência, Adler levantou sua voz contra os males da superproteção, pois para ele esse é o maior castigo que se pode impor à criança. As crianças superprotegidas não conseguem desenvolver sentimentos sociais, tornam-se déspotas à espera de que a sociedade se conforme com seus desejos egoístas. Adler considerava a classe potencialmente mais perigosa da sociedade. A rejeição também produz consequências desastrosas nas crianças. Maltratadas na infância, tornam-se, quando adultas, inimigas da sociedade. Seu estilo de vida é dominado pela necessidade de vingança. Essas 3 condições, enfermidade orgânica, superproteção e rejeição, produzem concepções errôneas sobre o mundo, resultando num estilo patológico de vida. Beleza? Bom, vamos fechar aqui agora o Erich Fromm, né? Olha aqui, teorias da personalidade do C.S. Hall e G. Lindsay, beleza? Então nós vamos agora tratar um pouquinho do Erich Fromm, autor deste livro aqui que eu tenho em mão,
Escape from Freedom, este livro aqui, tem em português, ó, tem aqui em português, vou deixar aqui a fotinha aqui, se você se interessar pela teoria da personalidade do Fromm, você pode adquirir aí pelo link da Amazon que eu vou deixar aí embaixo, beleza? Tranquilo? Se tiver interessado, é só clicar aí e adquirir o livro, e se for o caso também, comprar também o do Adler também, se tiver interesse, ou o próprio Teorias da Personalidade, este material aqui que você pode encontrar pela Amazon, tranquilo? Então vamos aqui, ó. Erich Fromm nasceu em Frankfurt, Alemanha, em 1900 e estudou psicologia e sociologia na Universidade de Heidelberg, Frankfurt e Munique. Doutorou-se em filosofia pela Universidade de Heidelberg em 22. Posteriormente recebeu seu treino em psicanálise em Munique e no famoso Instituto Psicanalítico de Berlim. Foi aos Estados Unidos em 33 para pronunciar conferências no Instituto Psicanalítico de Chicago, fixando residência no país. Além da clínica particular, desenvolve atividades magisteriais em universidades e institutos. Seus livros têm tido enorme repercussão, não apenas entre psicanalistas no campo da psicologia, sociologia, filosofia e religião, mas também junto ao público. Só para não deixar aqui, né, perder o fio da meada, o Erich Fromm faleceu em 1980. Quando esse livro aqui foi publicado, ele ainda estava vivo e atuante, beleza? Ele nasceu em 1900 e faleceu em 1980. E ele aqui, aí os autores aqui do livro geralmente colocam ele ainda como vivo aqui, beleza? Mas ele já tinha, né, no nosso momento presente, ele faleceu em 1980. Ó, o tema principal dos trabalhos de Fromm é o de que o homem se sente só e isolado porque se separou da natureza e dos outros homens. Essa condição de isolamento não se encontra nas espécies animais. É uma situação caracteristicamente humana. A criança liberta-se dos laços primários com seus pais, mas passa a sentir-se isolada e desprotegida. O escravo foge e eventualmente ganha liberdade, mas logo depois vai sentir-se preso em um mundo estranho. Como escravo, pertencia a alguém e tinha a sensação de pertencer ao mundo, ao povo, embora não fosse livre. Em seu livro Escape from Freedom, esse livro que eu tenho em mão, né, de 41, Fromm expôs a tese segundo a qual, paralelamente à liberdade que o homem tem conquistado através dos séculos, ele tem, mesmo com estudo, né, ele tem se sentido cada vez mais solitário. A liberdade torna-se uma condição negativa da qual o homem procura evadir-se. Qual é a resposta a esse dilema? O homem pode ligar-se aos outros no espírito de amor e de cooperação, ou pode obter segurança submetendo-se à autoridade e conformando-se à sociedade. No primeiro caso, o homem usa sua liberdade para formar uma sociedade melhor. No segundo caso, ele cai em uma nova servidão. Escape from Freedom, escrito sobre a sombra da ditadura nazista, mostra que essa forma de totalitarismo atraía o povo porque ele oferecia uma nova segurança. Fromm mostra em livros posteriores que toda forma de sociedade, quer seja o feudalismo, capitalismo, fascismo, socialismo ou comunismo, representa uma tentativa de solucionar a contradição básica do homem. Essa contradição reside no fato de o homem ser ao mesmo tempo parte da natureza e separado dela, ser animal e humano. Como animal, ele tem necessidades fisiológicas que devem ser satisfeitas. Como ser humano, ele possui autoconsciência, razão e imaginação. Esses dois aspectos constituem as condições básicas da existência humana. Aí ele vai falar aqui, né? A compreensão do psiquismo humano deve basear-se na inabilidade, na análise das necessidades que têm sua origem nas condições de vida humana, 1955. Quais são as necessidades específicas que se originam das condições da existência humana? São 5, segundo Fromm, né? Necessidade de relacionamento, necessidade de transcendência, necessidade de segurança, necessidade de identidade e necessidade de orientação. A necessidade de relacionamento origina-se no fato de que, ao tornar-se homem, o ser humano rompe suas ligações animais primárias com a natureza. Ele vai falar aqui, né? O animal é preparado pela natureza para enfrentar todas as condições, porém, o homem, com sua capacidade de raciocinar e imaginar, perdeu aquela interdependência com a natureza. Em lugar dessas ligações instintivas com a natureza, próprias do animal, o homem criou suas relações sendo as mais satisfatórias as que se baseiam no amor produtivo. O amor produtivo sempre implica cuidado mútuo, responsabilidade, respeito e compreensão. A transcendência refere-se à necessidade humana de superar sua natureza animal, de tornar-se uma pessoa criadora, em vez de continuar a ser uma criatura. Se seus impulsos criadores forem bloqueados,
o homem torna-se um destruidor. Fromm mostra que o amor e o ódio não são impulsos antitéticos. Ambos são respostas à necessidade que tem o homem de transcender sua natureza animal. Os animais não amam nem odeiam, o homem sim. Só para não deixar aqui, né, perder o fio da meada, o Erich Fromm faleceu em 1980. Quando esse livro aqui foi publicado, ele ainda estava vivo e atuante, beleza? Ele nasceu em 1900 e faleceu em 1980. E ele aqui, aí os autores aqui do livro geralmente colocam ele ainda como vivo aqui, beleza? Mas ele já tinha, né, no nosso momento presente, ele faleceu em 1980. O tema principal dos trabalhos de Fromm é o de que o homem se sente só e isolado porque se separou da natureza e dos outros homens. Essa condição de isolamento não se encontra nas espécies animais. É uma situação caracteristicamente humana. A criança liberta-se dos laços primários com seus pais, mas passa a sentir-se isolada e desprotegida. O escravo foge e eventualmente ganha liberdade, mas logo depois vai sentir-se preso em um mundo estranho. Como escravo, pertencia a alguém e tinha a sensação de pertencer ao mundo, ao povo, embora não fosse livre. Em seu livro Escape from Freedom, esse livro que eu tenho em mão, né, de 41, Fromm expôs a tese segundo a qual, paralelamente à liberdade que o homem tem conquistado através dos séculos, ele tem, mesmo com isso tudo, né, ele tem se sentido cada vez mais solitário. A liberdade torna-se uma condição negativa da qual o homem procura evadir-se. Qual é a resposta a esse dilema? O homem pode ligar-se aos outros no espírito de amor e de cooperação, ou pode obter segurança submetendo-se à autoridade e conformando-se à sociedade. No primeiro caso, o homem usa sua liberdade para formar uma sociedade melhor. No segundo caso, ele cai em uma nova servidão. Escape from Freedom, escrito sobre a sombra da ditadura nazista, mostra que essa forma de totalitarismo atraía o povo porque ele oferecia uma nova segurança. Fromm mostra em livros posteriores que toda forma de sociedade, quer seja o feudalismo, capitalismo, fascismo, socialismo ou comunismo, representa uma tentativa de solucionar a contradição básica do homem. Essa contradição reside no fato de o homem ser ao mesmo tempo parte da natureza e separado dela, ser animal e humano. Como animal, ele tem necessidades fisiológicas que devem ser satisfeitas. Como ser humano, ele possui autoconsciência, razão e imaginação. Esses dois aspectos constituem as condições básicas da existência humana. Aí ele vai falar aqui, né? A compreensão do psiquismo humano deve basear-se na inabilidade, na análise das necessidades que têm sua origem nas condições de vida humana, 1955. Quais são as necessidades específicas que se originam das condições da existência humana? São 5, segundo Fromm, né? Necessidade de relacionamento, necessidade de transcendência, necessidade de segurança, necessidade de identidade e necessidade de orientação. A necessidade de relacionamento origina-se no fato de que, ao tornar-se homem, o ser humano rompe suas ligações animais primárias com a natureza. Ele vai falar aqui, né? O animal é preparado pela natureza para enfrentar todas as condições, porém, o homem, com sua capacidade de raciocinar e imaginar, perdeu aquela interdependência com a natureza. Em lugar dessas ligações instintivas com a natureza, próprias do animal, o homem criou suas relações sendo as mais satisfatórias as que se baseiam no amor produtivo. O amor produtivo sempre implica cuidado mútuo, responsabilidade, respeito e compreensão. A transcendência refere-se à necessidade humana de superar sua natureza animal, de tornar-se uma pessoa criadora, em vez de continuar a ser uma criatura. Se seus impulsos criadores forem bloqueados, o homem torna-se um destruidor. Fromm mostra que o amor e o ódio não são impulsos antitéticos. Ambos são respostas à necessidade que tem o homem de transcender sua natureza animal. Os animais não amam nem odeiam, o homem sim. Eu não posso deixar de, com essa psicologia do amor do Erich Fromm, de dizer que ele foi uma grande influência para o Paulo Freire, né? Ou a figura do Paulo Freire, o socialista educador aí, chamado educador brasileiro aí, etc, que escreveu aí alguns livros, a Pedagogia do Oprimido, coisa que vale. Essa pedagogia, esse tipo de psicologia foi o que influenciou bastante esse indivíduo chamado Paulo Freire, que está por aí rondando, né? Ele foi muita influência, inclusive eu tenho a impressão de que o Paulo Freire meio que copiou o Erich Fromm em muitas coisas, tá? Só para não deixar perder essa linha.
Aqui, ó. O homem procura segurança. Ele quer ser parte integrante do mundo e ter a certeza de que pertence a alguma coisa. Quando criança, está ligado à sua mãe. Se, porém, esse relacionamento persiste, passada a fase infantil, diz que a pessoa apresenta uma fixação prejudicada. O homem encontra a satisfação e a felicidade quando sente a fraternidade dos outros. Mas o homem também deseja ter identidade, ser original e diferente como indivíduo. Quando ele não consegue atingir esse ideal pelo seu próprio esforço, o criador procura fazê-lo pela identificação com outra pessoa ou grupo. Finalmente, o homem necessita de um quadro de referências, um modo estável e consistente de perceber e compreender o mundo. O quadro de referência que Fromm desenvolve para ser racional ou irracional, ou ter ambos os elementos. Para Fromm, essas necessidades são puramente humanas e objetivas, não são encontradas nos animais e não são deduzidas daquilo que os homens dizem que querem. Também não são criadas pela sociedade, elas foram implantadas na natureza humana através da evolução. Qual é então a relação entre a sociedade e a existência do homem? Fromm acredita que as manifestações específicas dessas necessidades e os modos pelos quais o homem realiza essas potencialidades interiores são determinados pelas disposições sociais em que ele vive. Também não posso deixar de dizer que o Erich Fromm também tinha uma tendência a ser de esquerda, tá? Só para não perder esse foco também. Geralmente esse material da psicologia social tende a ter uma visão mais esquerdizada, tá? da natureza, da natureza do homem. O homem fruto do seu meio, o homem ele pode se libertar, etc, etc, etc. Sua personalidade desenvolve-se de acordo com as oportunidades que a sociedade lhe oferece. Na sociedade capitalista, o homem pode desenvolver um senso de identidade pessoal, tornando-se rico, ou desenvolver sentimentos de segurança, tornando-se um empregado de confiança da sociedade, da empresa. Em outras palavras, o ajustamento do homem à sociedade, via de regra, representa um compromisso entre as necessidades interiores e as exigências externas. O homem desenvolve um caráter social quando se adapta às exigências da sociedade. Psicologia social. No sistema capitalista, a necessidade de colonizar deve ser ensinada ao povo para que o capital torne possível a expansão da economia. Isso é uma ideia, né? Fazendo ao homem exigências contrárias à sua própria natureza, a sociedade corrompe-o e frustra-o, aliena-o da situação humana e nega-lhe a realização das condições básicas de sua existência. Tanto o capitalismo quanto o comunismo procuram transformar o homem em um robô, um escravo do salário, um nada, levando não raro à insanidade, à conduta antissocial ou a atos de autodestruição. Fromm não hesita em estigmatizar toda a sociedade, considerando-a doente quando não consegue satisfazer as necessidades básicas do homem. Material de 55. Fromm mostrou ainda que quando a sociedade muda em qualquer aspecto importante, como ocorreu quando o feudalismo se transformou em capitalismo, ou quando o sistema industrial desalojou o artesão de seu lugar, tal mudança de igual modo produz deslocamentos no caráter social do povo. A velha estrutura de caráter não se adapta à nova sociedade, o que aumenta no homem o sentimento de alienação e desespero. Ele é isolado dos laços tradicionais, e enquanto não cria novas raízes e relações, sente-se perdido. O problema das relações do homem com a sociedade constitui uma das grandes preocupações de Fromm. Ele está profundamente convencido da validade das seguintes proposições. Primeiro, o homem possui uma natureza essencial e inata. 2. A sociedade é criada pelo homem para tornar-se possível a concretização dessa natureza. 3. Até agora, nenhuma forma de sociedade conseguiu satisfazer as necessidades básicas da existência humana. 4. É possível criar uma sociedade. Que espécie de sociedade advoga Fromm? É aquela, tcharam, em que o homem ama o seu semelhante. E a ele se prende por laços de fraternidade e solidariedade. Uma sociedade que lhe proporciona a possibilidade de transcender a natureza pela criação e não pela destruição, em que cada um toma consciência de si mesmo pelo exercício de seus poderes pessoais e não pela conformidade, em que existe um sistema de orientação e devoção sem que o homem precise distorcer a realidade e adorar ídolos. Olha, bacana, né? Bonito! É o Erich Fromm, Escape for Freedom, esse livro aqui. Eu estou praticamente fazendo uma resenha do Erich Fromm aqui, tá, gente? Uma resenha aqui do Erich Fromm, do material de psicologia social dele, sendo que, né, psicologia social aqui, ó, Erich Fromm, tem um livro dele, ó, tá vendo? Tem um livro dele.
Já estou fazendo a resenha do Eric Fromm aqui para futuramente não precisar fazer, beleza? Ó, só para fazer uma propaganda aqui, se vocês quiserem adquirir pelo canal aí, ó, se vocês estudantes de psicologia, interessados em psicologia, quiserem apertar o link aí, ó, Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, DSM-5, beleza? Ó, esse aqui é o mais atual DSM para estudantes de psicologia que você pode adquirir aí pela Amazon, olha. Aqui, ó, pela Amazon, comprar pela Amazon usando o link do canal Paulo Dharma 1970, DSM-5. Não tem DSM-6. É o DSM-5, aqui vai estar tudo, né? Transtornos mentais, disruptivos do controle de impulso e da conduta, transtorno da alimentação, vai ter uma festa. Você que é um estudante de psicologia, ou está fazendo psicologia, ou tem interesse da área, ou não tem o DSM, rapaz, você, ó, transtornos alimentares, você pode adquirir este manual diagnóstico, o DSM-5, é o mais moderno. Eu não sei se tiver daqui a 10 anos, se vai ser o DSM-5, mas de qualquer forma, entra aí no link e compra o DSM, estudante de psicologia, beleza? Não deixe de comprar, fiz uma propaganda aqui, é importante que você tenha esse material aqui em mão, tranquilo? Beleza? Agora vamos entrar na Kari Horney, a nossa terceira de hoje, a chamada Kari Horney. Kari Horney, que eu nunca tinha ouvido falar, entendeu? Mas está aqui, né, justamente na psicologia social. O Adler e o Fromm, você viu, né? O Adler tem o Adler do Freud, etc. E o Eric Fromm, que nós temos até aqui, né, materiais dele aqui, ó. Influência por Paulo Freires da vida, tá vendo, ó? Você que gosta de Paulo Freire, ó, aqui de onde ele tirou, ó. Eric Fromm, ó, aqui, ó. Eric Fromm, esse aqui. Então, ó, psicologia social, beleza? Essa Kari Horney, eu não tinha, até estudar, eu não tinha pego ela em nada, não vi ela em nada. Mas tá aqui, ó. Ela nasceu em Hamburgo, na Alemanha, 16 de setembro de 1885, e faleceu em Nova York em 4 de dezembro de 52. Só para dar um adendo, o Eric Fromm faleceu em 1980, tá? Para não esquecer desse detalhe, fica parecendo que ele tá vivo. Não tá, tá bom? Formou-se em medicina pela Universidade de Berlim, esteve associado ao Instituto Psicanalítico de Berlim de 18 a 32, foi analisada por Carl Abraham e Hans Sartre, dois dos mais destacados analistas da Europa em seu tempo. A convite de Franz Alexander foi aos Estados Unidos, tornando-se diretor associado do Instituto Psicanalítico de Chicago durante 2 anos. Em 1934, transferiu-se para Nova York, dedicando-se à clínica e ensinando no Instituto Psicanalítico. Insatisfeito com a psicanálise ortodoxa, fundou com outros companheiros de ideias a Associação para o Processo da Psicanálise e o Instituto Americano de Psicanálise. Foi dean do Instituto até o seu falecimento. Horney admite que suas ideias estão dentro do esquema da psicologia freudiana e não constituindo uma abordagem completamente nova da compreensão da personalidade. Ela pretende eliminar as falácias do pensamento freudiano. Falácias que, segundo ela, têm sua origem na orientação mecanicista e biológica de Freud, para que a psicanálise possa pôr em ação todos os seus recursos como a ciência do homem. Aí ela, né? Estou convencida, disse ela, de que a psicanálise deve superar as limitações criadas pela concepção genética e instintivista de sua psicologia. Horney apresentou forte objeção ao conceito freudiano de inveja do pênis, como fator determinante da psicologia feminina. Como se sabe, Freud assinalou que as atitudes e os sentimentos distintivos da mulher e seus conflitos mais profundos decorrem de seu sentimento de inferioridade genital e de sua inveja da masculinidade. Horney acredita que a psicologia feminina se baseia na falta de confiança e uma ênfase exagerada na relação de amor, pouco dependendo da anatomia dos órgãos genitais. Sobre o complexo de Édipo, diz Horney, não se tratar de um conflito de natureza agressiva e sexual entre a criança e seus pais, mas de uma ansiedade decorrente de distúrbios básicos como a rejeição, a superproteção, a punição. A agressão não é inata, como afirmou Freud. Ela é um meio pela qual o homem procura proteger sua segurança. O narcisismo não é realmente amor próprio, mas autoinflação e supervalorização devidas a sentimentos de insegurança. Horney também se insurge contra os seguintes conceitos freudianos. Ela totalmente, né, Freud... repetição compulsiva, id, ego, superego, ansiedade e masoquismo. 39, quer dizer, ou seja, tudo do Freud, né? Tudo do Freud. Lá, Freud, tchau, né? Do lado positivo, Horney afirma que as contribuições teóricas fundamentais de Freud
são as doutrinas do determinismo psíquico, da motivação inconsciente e dos motivos emocionais e não racionais. O conceito fundamental de Horney é a ansiedade básica, assim definida, segundo ela. O sentimento que a criança tem de estar isolada e desamparada em um mundo potencialmente hostil. Uma ampla cadeia de fatores adversos no meio pode produzir esta insegurança na criança. Dominação direta ou indireta, indiferença, comportamento irregular, desrespeito às necessidades da criança, ausência de orientação, atitudes de desprezo, excesso ou ausência de admiração, falta de calor seguro, ter de tomar partido nas desinteligências entre os pais, muita ou nenhuma responsabilidade, superproteção, isolamento de outras crianças, injustiça, discriminação, promessas dos adultos não cumpridas, atmosfera hostil e outros fatores. 1945. Em geral, tudo o que perturba a segurança da criança em relação a seus pais produz ansiedade básica. A criança ansiosa e insegura desenvolve várias estratégias para lutar contra seus sentimentos de isolamento e desamparo. Ela pode tornar-se hostil e procurar vingar-se dos que a rejeitaram ou maltrataram, ou também pode tornar-se submissa em excesso a fim de recuperar o amor que sente ter perdido. Pode desenvolver uma visão irreal e ideal de si mesma, a fim de compensar-se pelos sentimentos de inferioridade. Pode tentar comprar a amizade dos outros ou criar situações difíceis que obriguem os outros a gostar dela. Pode ainda tornar-se lamurienta a fim de ganhar a simpatia das pessoas. Se não puder sentir-se amada, procurará tornar-se dominadora. Dessa forma, compensa-se de seu sentimento de desproteção, encontra saída para a sua hostilidade e se torna capaz de explorar o meio que a cerca. Pode preferir a competição, na qual conquistar é muito mais importante do que realizar. Pode também voltar à agressividade contra si mesma e depreciar-se. Qualquer dessas estratégias pode transformar-se em conduta habitual. Isso equivale a dizer que determinada estratégia pode assumir o caráter de um impulso ou necessidade na dinâmica da personalidade. Horney apresentou uma lista de 10 necessidades resultantes do esforço da pessoa para encontrar soluções para os problemas de sua adaptação ao meio, em 42. Ela chamou essas necessidades de neuróticas, porque são soluções irracionais. Primeiro, necessidade neurótica de afeto e aprovação. 2. Necessidade neurótica de um parceiro no qual possa depender. 3. Necessidade neurótica de restringir a vida a círculos estreitos. 4. Necessidade neurótica de poder. 5. Necessidade neurótica de explorar os outros. Essa é fácil, né? 6. Necessidade neurótica de prestígio. 7. Necessidade neurótica de admissão pessoal. A pessoa dominada por essa necessidade envaidece de si mesma e deseja ser admirada como pensa que seja e não como realmente é. 8. Ambição neurótica de realização pessoal. 9. Necessidade neurótica de autossuficiência e independência. E 10. Necessidade neurótica de perfeição. Essas 10 necessidades são as fontes de onde surgem os conflitos internos. A necessidade neurótica de amor, por exemplo, é insaciável. Quanto mais a pessoa recebe, mais quer. Consequentemente, nunca está satisfeita. De igual modo, sua necessidade de independência nunca pode ser plenamente satisfeita, porque outra parte de sua personalidade quer ser amada e admirada. A busca de perfeição é uma causa perdida desde o início. Todas as necessidades precedentes são irreais. Entendeu? O ser humano não vai muito longe, né? Não vai muito longe. As necessidades que movimentam o ser humano. Todos esses conflitos podem ser evitados ou resolvidos quando a criança é educada em um lugar onde existe segurança, confiança, amor, respeito, tolerância e afeto. Horney, diferentemente de Freud e Jung, não acredita que o conflito se forme na natureza humana, sendo por isso inevitável. O conflito resulta de condições sociais. Aí ela diz aqui, né? A pessoa que pode vir a ser neurótica é aquela que experimentou determinadas dificuldades culturais de modo acentuado, notadamente durante a infância. 37. O último aqui dos nossos 4 aqui é o Harry Stack Sullivan, que o C.S. Hall e a G. Lindsay diz que é o mais completo aqui desses 4 aqui, dessa gama da chamada psicologia social, é o mais completo dos 4 aqui, esse Harry Stack Sullivan. Harry Stack Sullivan é o criador de um novo ponto de vista conhecido como teoria interpessoal da psiquiatria.
A grande contribuição de sua teoria é a concepção de que a personalidade é um padrão relativamente constante de situações interpessoais periódicas que caracterizam a vida humana. Aí ele vai dizer, né, que a personalidade é uma entidade hipotética, que não pode ser isolada das situações interpessoais, sendo o comportamento interpessoal tudo quanto pode ser entendido como personalidade. Consequentemente, diz Sullivan, não faz sentido referir-se ao indivíduo como objeto de estudo, pois ele não existe à parte de suas criações com os outros. Desde o primeiro dia de vida, a criança é parte de uma situação interpessoal e por toda a existência ela continua a ser membro de um campo social. Mesmo o eremita que se isolou da sociedade leva consigo para a solidão recordações de relações pessoais anteriores que continuarão a influenciar seu pensamento e sua ação. Quer dizer, o meio, não é bem o indivíduo, é o meio, né? É o meio, você é um entre outros, né? E esse meio vai influenciar você pra caramba. Esse meio vai influenciar você pra caramba. Olha essa personalidade aqui, ó. Uma análise do comportamento, ó. Outro, esse aqui, campo diferente aqui da teoria da personalidade, né? Isso aqui é a personalidade e o comportamento, tá? Tá aqui. Se você quiser comprar no canal Paulo Dharma, é só clicar aí e deixar o link aí embaixo, beleza? Você entra lá e pede R.W. Lundin, personalidade, uma análise do comportamento, beleza? Então, ó, aí ele vai dizer aqui, né? A ciência geral da psiquiatria parece pertencer ao mesmo campo da psicologia social, porque a psiquiatria científica pode ser definida como estudo das relações interpessoais, o que vai reclamar a utilização do esquema conceitual da teoria de campo. Dentro desse esquema, a personalidade é hipotética. O que pode ser estudado é o padrão de processos que caracterizam a interação de personalidade em determinados campos ou situações nos quais se inclui o observador. Ele nasceu em 1892 e faleceu em 1949 em Paris, né? Ele nasceu em Nova York e morreu em Paris quando regressava de Amsterdã, onde foram participar da reunião da Junta Executiva da Federação Mundial de Saúde Mental. Quer dizer, esse pessoal vive, né? Vive viajando para lá e para cá, aí geralmente quando vem a falecer, igual o Adler, né? Vai a falecer no meio do caminho, né? Aí ele vai dizer aqui as coisas que ele fez, onde ele esteve, quais universidades lecionou, etc. Olha, ele recebeu influências de Freud, de Adolf Meyer, do filósofo social George Mead, dos antropologistas culturais Eduardo Sapir e Ruth Benedict, do sociólogo Leonardo Contrell. Sullivan sentiu mais intensamente a influência de Eduardo Sapir, um dos primeiros a advogar mais íntima a relação de trabalho entre a antropologia, a sociologia e a psicanálise. Sullivan começou a formular sua teoria das relações interpessoais em 29, consolidando seu pensamento em meados de 30. A estrutura da personalidade, segundo o nosso queridíssimo aqui, Harry Stack Sullivan. Harry insiste repetidamente em que a personalidade é uma entidade puramente hipotética. Para ele não existe personalidade, entendeu? Que não pode ser observada ou estudada a parte de situações interpessoais. A unidade de estudo é a situação interpessoal e não a pessoa. A organização da personalidade constitui-se de ocorrências interpessoais e não intrapsíquicas. A personalidade só se manifesta quando a pessoa se comporta em relação a um ou a mais indivíduos. Esses indivíduos não precisam estar presentes, podem até ser figuras inexistentes ou produtos da imaginação. A pessoa pode manter relações com o herói do povo, como Paul Bunyan, ou com um caráter fictício, como Ana Karenina, ou com seus ancestrais ou seus descendentes ainda por nascer. Perceber, recordar, pensar, imaginar e todos os outros processos psicológicos são interpessoais quanto à natureza. Mesmo os sonhos são interpessoais, pois via de regra refletem as relações de quem sonha com outras pessoas. Quer dizer, não existe personalidade, né? As personalidades são ficções, o ser humano ele está aí zanzando aí sem personalidade. Ele se influencia por essas não personalidades, que são as ficções, e isso vai montar a natureza desse indivíduo. Bom, né? Ó, ele aqui, embora Sullivan considere a personalidade apenas como uma entidade hipotética, afirma, entretanto, que ela é o centro dinâmico de vários processos que ocorrem em esferas diversas de relações interpessoais. Ele põe em destaque alguns desses processos, identificando-os e dando-lhes nomes e formando conceitos de algumas de suas propriedades. Os dinamismos,
as personificações e os processos cognitivos são alguns desses processos. Aí ele vai dizer que o dinamismo, né? O dinamismo é a menor unidade que pode ser empregada no estudo da pessoa. O dinamismo é uma forma relativamente constante de transformações de energia e que periodicamente caracteriza o organismo como ser vivo. Eu tenho, para mim, que isso aqui é bem kantiano, né? Bem kantiano, quer dizer, não existe o ser humano em si como personalidade, ele não existe. Estranho, né? Parece no mínimo, né? Os dinamismos marcadamente humanos são os que caracterizam as relações interpessoais. Por exemplo, a hostilidade habitual contra uma pessoa ou grupo de pessoas é a expressão de um dinamismo de ódio. Quando uma mulher se mostra, como um homem se mostra lascivo em suas relações com as mulheres, está dominado por um dinamismo de natureza sexual. A criança que teme estranhos tem um dinamismo de medo. Qualquer relação habitual em relação a uma ou mais pessoas, seja em forma de sentimentos, atitude ou ação objetiva, constitui um dinamismo. Todas as pessoas possuem os mesmos dinamismos básicos, mas o modo de expressão de um dinamismo varia de acordo com a situação e a experiência de vida de cada um. O dinamismo entra em contato com o meio por intermédio das zonas do corpo, como a boca, as mãos, o ânus, os órgãos genitais. Uma zona constitui-se de um aparelho receptor de estímulos, de um aparelho executor para executar ações e de um aparelho de conexão chamado edutor. Aí vai, né? O sistema de self. A ansiedade é o produto de relações interpessoais inicialmente transmitidas pela mãe. A mãe ansiosa transmite a ansiedade para o filho. Pela mãe, a criança, e na vida adulta criada pelas ameaças à segurança individual. Para evitar ou reduzir a ansiedade potencial, a criança adota várias medidas de proteção e controle de comportamento. Ela aprende, por exemplo, que pode evitar a punição sujeitando-se à vontade dos pais. Essas medidas de segurança formam o sistema do self, que sanciona certas formas de comportamento, o self bom e proíbe outros, o self mal. Como guardião da segurança da pessoa, o sistema do self tende a isolar-se do restante da personalidade, exclui a informação que não se harmoniza com sua atual organização, e aí ele vai longe. Sullivan acredita que o sistema de self é o produto dos aspectos irracionais da sociedade. A criança é levada a sentir-se ansiosa por razões que não existiriam em uma sociedade mais racional. Ela é forçada a adotar modos artificiais e fantasiosos ao ter que enfrentar sua ansiedade. Aí ele vai dizer aqui as personificações, né? Personificação é a imagem que o indivíduo tem de si mesmo ou de outra pessoa. Quer dizer, eu não tenho uma personalidade, eu tenho uma imagem de mim e uma imagem do outro. Entendeu? Essas imagens. Ele não chama isso de personalidade. Tá? É um complexo de sentimentos, atitudes e concepções que procedem de experiências relacionadas com a satisfação de necessidade e com a ansiedade. Essa ansiedade está sempre girando aqui. O indivíduo ele é ansioso, entendeu? Essa ansiedade é dada da mãe para o filho. Aí ele passa a carregar essa ansiedade por conta do meio social que vai fazer ele ficar ansioso. O tipo de vida que ele vai levar, né? O tipo de vida que ele vai levar. As personificações partilhadas por um grupo são chamadas estereótipos. São concepções tomadas como válidas pelo consenso geral, isto é, ideias amplamente aceitas pelos membros de uma sociedade passadas de geração em geração. É sempre alguém que passa uma coisa para outra, entendeu? Vai passando. Você não tem uma personalidade. Você só tem uma visão do outro e vai recebendo essas visões dos outros no meio social. Processos cognitivos. A contribuição de Sullivan relativamente ao papel do conhecimento nas questões da personalidade é a classificação tríplice da experiência. Segundo ele, a experiência ocorre de 3 modos: prototáxico, paratáxico, sintotáxico e sintáxico. A experiência prototáxica deve ser considerada como uma série distinta de estados momentâneos do organismo. Esse tipo de experiência assemelha-se àquilo que William James chamou de a corrente da consciência. Isto é, as sensações básicas, imagens, sentimentos que fluem através da mente de um ser sensível. Não existem necessariamente conexões entre elas, como também elas não possuem significado para as pessoas que a experimentam. O modo prototáxico da experiência encontra-se em sua forma pura, nos primeiros meses de vida, constituindo condições necessárias ao aparecimento de outros 2. Aí ele vai completar aqui, né? Tudo aqui assim, isso aqui é a teoria do nosso queridíssimo Sullivan, tá? Eu não precisa concordar com ela.
tá bom? O modo paratáxicos de pensar consiste em perceber a relação causal entre acontecimentos que ocorrem quase ao mesmo tempo, mas que não são logicamente relacionados. O famoso escritor Franz Kafka descreve um interessante caso de pensamento paratáxico em um de seus contos. É a história de um cachorro que vivia em um canil cercado por um muro alto. Certo dia estava urinando quando alguém jogou o osso no cercado. O cachorro pensou: urinando, o osso aparece. Portanto, toda vez que ele queria comer, levantava uma das pernas. Sullivan acreditava que muitos dos nossos pensamentos não vai além do nível da parataxe. Dizer também que percebemos conexões entre experiências que nada têm em comum. Todas as superstições, por exemplo, são exemplos de pensamento paratáxico. O terceiro e mais elevado modo de pensar é o sintáxico, que consiste na ação de um símbolo validado pelo consenso comum, símbolo especialmente de natureza verbal. Um símbolo validado pelo consenso comum é tudo aquilo a que um grupo de pessoas atribui um significado permanente. As palavras e os números são os melhores exemplos desses símbolos. O modo sintáxico produz ordem lógica entre as experiências e habilita as pessoas a se comunicar entre si. Além dessa formulação dos modos de experiência, Sullivan ressalta a importância da previsão no funcionamento do pensamento. Aí ele vai dizer, né? O homem, a pessoa vive com seu passado, seu presente e o futuro que se avizinham, os quais explicam seu pensamento e sua ação. A previsão depende da memória do passado e da interpretação do presente. Quer dizer, como eu falei, como esse ser humano aí não tem personalidade, ele vive aí em busca ele vai montando personalidades, ele vai montando estruturas dentro do organismo, dentro da mente dele, que vai, assim, aí vai ser um ser humano confuso, né? Esse ser humano confuso. Aí a dinâmica da personalidade dele aqui, ó. Ao lado de muitos outros teóricos, Sullivan concebe a personalidade como um sistema de energia cujo principal trabalho consiste em atividade visando a redução das tensões. Aí a tensão, né? Sullivan começou, ele vai dizer que vai juntar aqui as tensões, ó, a ansiedade, sempre a tal da ansiedade. A ansiedade é a experiência de tensão que resulta das ameaças imaginárias ou reais à segurança da pessoa. Ela reduz em grande parte a eficiência da pessoa na satisfação de suas necessidades, perturba as relações interpessoais e produz confusão no pensamento. A ansiedade varia em intensidade dependendo da gravidade da ameaça e da eficácia das medidas de segurança em ação. A ansiedade grave é como um golpe na cabeça, não ajuda a compreensão da pessoa, antes produz grande confusão e até mesmo amnésia. As formas menos severas de ansiedade podem ser destrutivas. De fato, Sullivan acredita que a ansiedade seja a primeira grande influência educativa da vida. Começa lá com a mãe, uai. A mãe é que transmite essa ansiedade, segundo esse Sullivan, transmite essa ansiedade para o filho, entendeu? A ansiedade é transmitida à criança pela mãe, ansiosa, como eu falei, né, através dos olhares, do tom da voz, das atitudes gerais. Sullivan não mostra como isso ocorre. Né? Já começou a complicar, só tem a teoria. Prática não tem, a teoria, né? Ele não mostra como isso é possível, né? Não mostra como isso ocorre, mas acredita que a transmissão da ansiedade se realiza através de um processo de empatia cuja natureza é obscura. Joga lá, né? Aquilo que eu sempre falo do Freud, né? Joga lá e, tipo, chuta a bola pra frente, quem tiver lá na frente pegar. Ai, meu Deus. A ansiedade transmitida pela mãe faz com que os objetos da rotina diária se apresentem carregados de ansiedade pela operação do modo paratáxico de associar experiências contíguas. O seio materno pode tornar-se ruim e produzir vômitos na criança. Esta aprende a afastar-se de atividades e objetos que aumentam a ansiedade. Quando ela não pode escapar à ansiedade, fica sonolenta. Esse dinamismo do desligamento sonolento, como Sullivan o chama, é outra face da apatia, que é, por sua vez, o dinamismo resultante de necessidades não satisfeitas. Esses dois dinamismos não podem ser objetivamente diferenciados. Sullivan diz que uma das grandes tarefas da psicologia é descobrir nas relações interpessoais os pontos vulneráveis à ansiedade, em vez de tentar remover os sintomas da ansiedade. Aí, ó, transformação de energia, ele vai contar aqui, né? Vai contar como é que é esse desenvolvimento da personalidade. Sullivan estudou a personalidade a partir de estágios definidos de desenvolvimento. Aí ele vai falar do Freud, né?
Suscetável que o desenvolvimento é amplamente determinado pelo instinto sexual. Sullivan insistia em um ponto de vista sócio-psicológico que, segundo ele, permite atribuir às relações humanas seu devido valor. Sullivan não rejeitava os fatores biológicos como condicionantes do crescimento da personalidade, mas ele os subordina aos determinantes sociais do desenvolvimento psicológico. Para ele, muitas vezes, essas influências sociais vão de encontro às necessidades biológicas, produzindo efeitos prejudiciais sobre a personalidade. Sullivan reconhece as influências deletérias da sociedade. Ele sempre se mostrou um crítico incisivo da sociedade atual. Quer dizer, o meio, né, que vai fazer o ser humano entrar nesse jogo, né, nesse horror diário, que vai deixar o indivíduo ansioso, é o princípio dele, né? Seria assim, a psicologia da ansiedade, seria o caso, né? Determinantes do desenvolvimento. Embora Sullivan rejeite firmemente qualquer doutrina fundada nos instintos, reconhece a importância da hereditariedade na determinação de certas capacidades, dentre as quais as mais importantes são as capacidades para receber e elaborar experiências. Ele também aceita o princípio de que o treino não pode ser eficiente antes que a maturação tenha alcançado sua base estrutural, né? Base estrutural. A criança não pode aprender a andar senão depois que seus músculos e sua estrutura óssea tenham alcançado o necessário desenvolvimento para permitir a posição ereta. A hereditariedade e a maturação proporcionam o substrato biológico necessário ao desenvolvimento da personalidade, capacidade, predisposição e inclinação. Vai ser esse universo, né, que vai fazer, esse meio que vai fazer com que esse ser humano se desenvolva, né? Vai estar aqui como é a entrevista, né? Como é a entrevista psiquiátrica, né? Como esse Sullivan trabalhava, como ele apresentou essa ideia de entrevista psiquiátrica. Vai aqui dar todos os caminhos, né? Sullivan divide a entrevista em 4 estágios: princípio formal, reconhecimento, inquérito pormenorizado e término, dentro da questão da psicanálise, viu? Não pode. Aí vai ter como o psicanalista ele está diante do seu psicanalizado. Ele vai dar todos os conselhos aqui, vai influir exatamente dentro disso, vai mostrar como esses indivíduos, né, eles estão diante do psicanalista, como o psicanalista ele vai trabalhar o seu psicanalizado, vai dar todas as ideias aqui. Ó, aí no final aqui, o tal da C.S. Hall e G. Lindsay vai dar exatamente as críticas, vai fazer as críticas às 4 teorias, né? Sustenta que a ansiedade é produto da sociedade, o homem não é por natureza um animal ansioso, ele se torna ansioso pelas condições em que vive, espectro do desemprego, intolerância, injustiça, ameaça de guerra, hostilidade dos pais. Vai dar vai fazer uma crítica a essas formas de pensamento, cada uma dentro delas, né? Eles vão salientar aqui que o mais importante de todos aqui é justamente Sullivan, não é o Adler, nem o Fromm, nem o Horner. O Sullivan é o mais original de todos aqui, e ele vai concluir, né? As teorias psicossociais, em comparação com outras, não têm estimulado muito a pesquisa, contudo criam um clima intelectual em que a pesquisa pode florescer. A psicologia social não é mais uma enteada da psicologia, é uma parte importante e altamente produtiva da ciência psicológica. Adler, Fromm, Horner e Sullivan não são os únicos responsáveis pelo aparecimento da psicologia social, mas a influência dos 4 é enorme. Cada um deles fez importantes contribuições à imagem do homem como ser social. Este é o grande valor de cada um no cenário da psicologia contemporânea. Próximo vídeo, o vídeo 4, nós vamos trabalhar exatamente com a personalidade de Murray. Beleza, gente? Então, ó, nós voltamos na próxima. Curta o vídeo, se inscreva no canal. Se você chegou até aqui, curta o vídeo, se inscreva no canal, comentem, compartilhem esse vídeo aí, beleza? Hoje, mais um pouquinho, parte 3, teorias da personalidade do C.S. Hall e a G. Lindsay. Beleza, gente? Curta o vídeo, se inscreva no canal, a gente volta semana que vem, tranquilo? Valeu, até a próxima, tchau, tchau. Não esqueça de, assim, ó, qualquer livro aqui, acionar o link aí da Amazon, beleza? Não esquece, tranquilo? Tá aí com o linkzinho embaixo aí, se você quiser comprar o DSM-5, ó, tá aqui, ó, não esquece, beleza? Se você quiser comprar o DSM-5, quiser Teorias da Personalidade, ou qualquer um desses livros que eu citei aqui, você entra no link aí, não dá essa força, dá essa moral pro canal aí, beleza? Tranquilo? Valeu, gente. Até a próxima semana. Valeu. Tchau, tchau.